Neste momento, deve ser muito difícil ser um negacionista climático, mas com certeza é ainda mais difícil ser gaúcho. Pontes históricas, rodovias do nosso cotidiano, bairros movimentados e locais famosos da nossa cidade foram destruídos ou estão abaixo d'água. Eu também informo que ao final desse vídeo eu vou passar diversos pics de movimentos sociais ou de pessoas que, no meu ponto de vista, estão realmente ajudando a ajudar as pessoas que precisam nesse momento de auxílio, porque até a questão da ajuda e do Pix foi polêmica aqui pelo Rio Grande do Sul. Quer dizer, nos 3 ou 4 primeiros dias das enchentes, o governo do estado passou um Pix que foi bem divulgado pelo país, ficou bem famoso, porque as pessoas queriam de fato ajudar, mas depois se descobriu que na verdade ele não era um auxílio emergencial. E quando o governador do estado do Rio Grande do Sul foi questionado sobre esse Pix, ele foi bastante subjetivo de para onde ele ia na verdade. O que deu para se entender é que ele ia para uma entidade privada, para um banco privado, e não ia sair e ajudar diretamente os gaúchos. Enfim, isso fez cair uma chuva de críticas sobre o governador, fazendo com que ele desse uma resposta mais concreta no dia 11 de maio, dizendo que cada família ganharia um Pix, um auxílio emergencial, de R$2.000. Mas de novo, não sabemos se de forma imediata, não sabemos exatamente bem as condições. Ficou subjetivo. Mas tá. Esse nem é o superficial do problema. Só para vocês terem ideia, um amigo alagoano que me visitou há cerca de um pouco mais de um ano me perguntou: como é que tá as coisas aí pelo Rio Grande do Sul? Eu disse: olha, lembra aquele local que a gente foi lá e visitou e tomamos cerveja, tomamos café e tudo mais? Esse local está abaixo d'água. Ele basicamente está inacessível agora. E como estudante de engenharia que ele é, ele me perguntou: tá, mas o que vai ser feito? O que vai mudar daqui em diante? Eu disse: olha, sinceramente, nada. Ele: como assim? Como assim nada? E é aí que nós entramos num problema real que o Rio Grande do Sul está passando, que é um problema de estrutura. E aqui eu já aviso assim: olha, eu não trabalho para a RBS, eu não trabalho para SBT, a minha intenção não é ficar ganhando like em cima de tragédia. E sim, a minha intenção é justamente achar os culpados que os governantes não querem que nós encontremos agora. Então vamos lá, como assim estrutura? Começando assim, o estado do Rio Grande do Sul é um estado rico e falido. Não, peraí. Isso é uma contradição. Como assim rico e falido? Quando a gente fala de estados como o Amazonas e o Acre, por exemplo, nós estamos falando de estados que são muito menos industrializados e muito menos ricos que o Rio Grande do Sul. Mas é que o Rio Grande do Sul possui um dos maiores endividamentos da federação. E diferente do estado mais endividado como São Paulo, por exemplo, não tem os mesmos recursos para pagar. Bom, outra questão é a questão da prevenção contra os desastres ambientais. Hoje, como na população o discurso do negacionismo ambiental ele é relativamente forte, dizendo que o El Niño sempre existiu, dizendo que as mudanças climáticas sempre existiram, que o planeta é vivo, que isso tudo é normal, que isso tudo é assim mesmo, os governos eles se sentem bastante confortáveis, né, para fazer o que eles bem entendem. Como, por exemplo, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que lá no meu vídeo, aqui nesse canal, que eu publiquei em 24 de setembro, eu já falava que o cara tinha cortado centenas de árvores da região de Porto Alegre que serviam para sugar justamente a invasão, vamos dizer assim, né, do Rio Guaíba. Então são essas barreiras naturais contra enchentes que os caras vão destruindo. Alguns camaradas meus, inclusive, formados em diferentes áreas, haviam feito uma live no dia 27 de dezembro de 2023 pelo canal Cinemateca Histórica. Ali eles alertavam para as enchentes, para as secas e para as mudanças climáticas que vinham ocorrendo e aumentando de forma assustadora na América Latina nos últimos anos. Aí eu me questiono, será que essas pessoas que alertavam eram pessoas extremamente iluminadas, tinham mais capacidade técnica, tinham mais acesso ao conhecimento do que prefeitos, do que ministros, do que secretários? São pessoas iluminadas? É óbvio que não. Pô, isso é uma pergunta honesta. Porque falando assim parece que eu fazendo vídeos, parece que essas pessoas fazendo vídeos são pessoas muito iluminadas. Mas o fato verdadeiro é que os governos, as prefeituras, no âmbito federal, estadual, eles são negacionistas porque eles são geridos pelo lucro. E o lucro não se interessa se o planeta está sendo destruído. O lucro nunca se interessou se pessoas vão morrer. Então assim, o ponto que eu tô querendo chegar é que prefeitos, principalmente os de grandes cidades, e o governo estadual, federal, estão sempre de mãos amarradas a interesses financeiros nacionais e internacionais. A única forma de recuperar e evitar que tudo isso ocorra novamente no Rio Grande do Sul é apontando todos os responsáveis por esta catástrofe climática. Não é negando, é só depois que eles estiverem derrotados politicamente que nós vamos ter um pouquinho de paz. Porque se nós não derrotarmos eles politicamente, eles vão continuar fazendo o que fazem todos os dias. Isso é, atuando sorrateiramente para destruir o meio ambiente e as condições de vida climáticas do nosso planeta. E assim, novas tragédias
talvez até maiores, vão se tornar cada vez mais comuns e em algum momento até mesmo inevitáveis. Então aqui no vídeo eu não vou apontar culpados individuais. Eu vou apontar 5 momentos, 5 situações que levaram e estão levando às catástrofes no Rio Grande do Sul de forma bem direta. Primeira, em 2019 o governador Eduardo Leite arrebentou 500 pontos do Código Ambiental no Rio Grande do Sul. Na época, diversos ambientalistas criticaram sobre isso, não foram ouvidos, porque hoje em dia não parece que só religião e futebol não se discute, mas a própria ciência também parece que não se discute mais. Segundo ponto, o Eduardo Leite, o governador, destinou apenas 117 milhões para o combate a desastres naturais. Isso parece muito, mas é apenas pífios 0,2% do orçamento estadual. Enquanto isso, o Leite pagou mais de 2 milhões da dívida do RS com a União. Dinheiro que em sua maioria vai parar nos cofres públicos dos grandes capitalistas. Terceiro ponto, a privatização da Corsan, que é responsável pela água no Rio Grande do Sul, e da CE, Companhia de Energia, do qual eu também fiz um vídeo aqui sobre esse tema. Nesse pacote aí, veio a ajuda do prefeito Sebastião Melo, que desmontou o DEMAI e cortou a quase zero a prevenção de enchentes na cidade de Porto Alegre. Ponto 4. A tentativa ridícula de modernizar e derrubar o Muro da Mauá, que foi o grande salvador da cidade de Porto Alegre, porque foi ele que conteve as águas do Guaíba. Inclusive andou viralizando um vídeo antigo do Leite, dizendo que deveria modernizar aquela região e tirar aquele muro velho que tapava a cidade do Rio. Ou seja, o poder público, além de não ajudar, ainda tenta atrapalhar. E 5, mas não menos importante, a burrice. Porque, sinceramente, não existe outro nome para isso. Isso é, de construir uma cidade que ecologicamente ela não faz sentido. Vocês devem ter visto as pesquisas no Fantástico sobre cidades esponjas na China e a reconstrução de cidades nos Estados Unidos após tragédias ambientais. Esse planejamento inteligente entre urbanismo e ecologia, ele nunca existiu em Porto Alegre. Nunca. E eu posso provar. E eu posso provar que não só não existiu, como foi evitado. Porque existiu a tentativa de se fazer uma área geograficamente criada pela natureza para absorver enchentes, que hoje é o Parque Farroupilha, o famoso Parque Redenção, um estacionamento, isso mesmo, um estacionamento abaixo do nível do Guaíba. Esse foi o projeto do prefeito de Porto Alegre em setembro de 2022, oficialmente abandonado em março de 2023, para a sorte dos porto-alegrenses. Então assim, gente, é muito importante algumas coisas que estão ocorrendo. Muito importante. A ajuda dos voluntários foi algo assim que comoveu todos os trabalhadores brasileiros, do Brasil inteiro. Inclusive uniu, né? A gente via nas estradas, por exemplo, passando assim, caminhões com faixas, o Sergipe, o povo do Acre, o povo do Amazonas, o povo do Nordeste apoia os gaúchos. Isso na verdade foi solidariedade de classe, tá? Isso foi solidariedade de classe. Outra frase que viralizou aqui no Rio Grande do Sul foi o povo pelo povo. Isso é bastante verdade. Foi bastante verdade e continua sendo. Isso, por um lado, desagradou os petistas porque parecia que o Estado não estava presente na ajuda das pessoas, às pessoas, e desagradou os bolsonaristas porque até certo ponto eles interpretaram que instituições que eles apoiam, como o Exército, por exemplo, foram bastante inefetivas. E de fato foram. Ficaram com os braços cruzados muitas vezes, enquanto trabalhadores, cidadãos comuns, civis, dirigiam jet skis, auxiliavam, distribuíam comida, passavam pelos locais molhados e tudo mais. Nisso daí ocorreu também o fenômeno de diversos influenciadores sociais vir até o Rio Grande do Sul, a grande maioria para ganhar investimento e para ganhar like, porque a partir do momento que tu não te preocupa do porquê a catástrofe ocorre, não vamos politizar uma catástrofe ambiental, a tua ajuda ela é passageira, ela enxuga gelo. É muito importante tu ajudar as pessoas que estão passando necessidade momentânea, mas se tu não combate a estrutura, se tu não combate o sistema em si que está causando esse problema, tu tá enxugando gelo. E isso vai ser um momento definitivo e um divisor de águas, né? Literalmente, na hora de entender quem vai estar ao nosso lado e quem não vai estar na hora de combater aqueles que agridem o meio ambiente. E também de quem vai estar ao nosso lado na hora de combater essas tragédias no futuro. Um futuro bem breve agora. Houve alguns influenciadores que até ajudaram de verdade, né? Tipo o Felipe Neto e o Pedro Scooby. Mas enfim, a grande maioria foi e segue sendo o povão mesmo, né? Até eu, enfim, por fazer vídeo lá, fui acusado de caçar like com a tragédia. Vejam só a ousadia. Informação é o que a gente deve fazer aqui, em outros lugares, com dados. Enfim, tem algumas coisas bem interessantes no contexto global que a gente não pode deixar passar. Tipo assim, a Greta Thunberg, a ativista ambiental que hoje tem 20 anos, ela foi simplesmente esquecida pela mídia a partir do momento em que ela cansou de ir na ONU, nos G20 da vida e seja lá o que for, porque ela viu que ela tinha os holofotes da mídia, mas ela não tinha o apoio real da mídia. Isso para não dizer que ela percebeu
né, possivelmente, que os governantes não davam o mínimo para os protocolos que ela levava a eles. Ela se radicalizou porque ela sabe que o planeta não pode esperar. Aliás, que a nossa forma de organização social não pode esperar. Isso é, a gente não vai ter séculos para tomar atitudes reais. E ela mesma passou a apoiar causas como inclusive a da Palestina e pum, sumiu da mídia. Eu tô dizendo isso porque a Globo, que foi hostilizada em muitos momentos aqui no Rio Grande do Sul, foi e é favorável a projetos destruidores do meio ambiente e ainda hoje iliba as figuras políticas que isso representam na região. A própria âncora da filial gaúcha aqui da Globo no Rio Grande do Sul, a RBS, falou que o Sebastião Melo estava fazendo um ótimo trabalho quando ele destruiu uma passarela entre a rodoviária e o centro histórico do Rio Grande do Sul, sendo que nada daquilo era necessário, sendo que a gente não sabe agora quando aquela passarela vai ser recolocada e o quanto ela vai custar. Então assim, além de todas as destruições pelo qual a gente passou, a gente ainda tem o governo, tem a prefeitura, destruindo o que ficou em pé. Tudo isso, toda essa coisa apressada, essa desnecessidade, é porque não se teve planejamento. E não dá pra dizer assim, mas isso não tinha como prever. Tinha sim, isso foi previsto diversas vezes por diferentes especialistas no mundo. Também ficou muito conhecida, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a briga do jornalista Túlio Milman, não só com professores grevistas e tudo mais, mas porque ele chamava os manifestantes das pautas ambientais de caranguejos. Isso é, porque o caranguejo, ele supostamente não anda pra frente, só pro lado e pra trás, não pra frente. E um pessoal do Nordeste que me pediu pra fazer esse vídeo, pediu que eu desse um enfoque na questão das fake news. Bom, elas ocorreram, elas atrapalharam muito, e as duas maiores delas tiveram a ver com tributação. Uma lá com o prefeito de Florianópolis, que os caminhões não estavam entrando no RS, porque o governo não deixava, porque tributavam, e uma a ver com os jet skis que estavam também sofrendo o mesmo processo de tributação ali no bairro Matias Velho, em Canoas, um dos bairros mais habitados aqui no Rio Grande do Sul. A grande verdade é que o efetivo da polícia na noite da enchente era relativamente pequeno, onde ficou famoso de forma muito positiva o cordão humanitário que os habitantes dali fizeram, né, e os que estavam ajudando para puxar os barcos que estavam salvando as pessoas que estavam ilhadas. Também circulou nessa noite uma fake news que inclusive me assustou bastante, a de que haviam centenas de corpos boiando no Matias Velho, que estavam inclusive sendo amarrados nos postes para que os botes conseguissem passar. Felizmente, até o que me consta agora, isso não é verdade. Quer dizer, o número de mortos, infelizmente, é maior, certamente algumas pessoas morreram dentro de suas casas, mas não foi nessa proporção tão catastrófica que diversos perfis, diferentes perfis, começaram a publicar lá nas redes sociais. Também seguiu-se falando por muito tempo que a água tinha um cheiro ruim porque eram de pessoas mortas, e isso certamente não se deu nessas proporções, tá? Pelo menos não se tem dados, não se tem provas de que isso até esse momento tenha sido de fato assim. Isso certamente causou e tem causado engajamento para alguns, mas causou desespero perante a população, o que é bastante desnecessário. Atualmente, né, 14 de maio, o nível do Rio Guaíba subiu e pode ter outro repique, na verdade ele está tendo outro repique, e nas piores previsões dos hidrólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, ele poderia chegar até 6 metros, dependendo da estimativa aí das chuvas, né? Inclusive a discussão se o Guaíba é um rio ou um lago é bastante importante para a especulação imobiliária. Porto Alegre é uma das cidades que tem muito para onde crescer, mas eles insistem em crescer para dentro do rio. Isso porque, se a legislação diz que for lago, como a prefeitura de Porto Alegre entende, a habitação dele é muito mais próxima do que se for considerado um rio. Não é o foco do debate aqui, mas ele é um híbrido. Ele tem comportamento, segundo os especialistas, tanto de rio quanto de lago. O pessoal também me perguntou muito assim, como foi passar por esse momento aí, né, o pessoal de fora do Rio Grande do Sul? Bem, foi de ver bairros inteiros, que eu frequento cotidianamente, como Menino Deus, a Cidade Baixa, etc., sendo evacuados como se fosse um filme de guerra. Eu assisti muitos documentários sobre a guerra na Ucrânia e a sensação era de que o Guaíba era um invasor, como se fosse a nação russa, por exemplo, invadindo militarmente Porto Alegre. É isso, não tem muito o que dizer. Uma crise climática é tão assustadora quanto uma invasão militar. E se o Rio Grande do Sul fosse um alvo militar, ele seria um alvo militar muito fraco e muito despreparado, estrategicamente falando. Porque nós ficamos sem aeroporto, sem capacidade técnica, etc, etc, etc. O prefeito Melo ele chegou a dizer em determinado momento, quando as bombas pararam de funcionar, que a população de Porto Alegre deveria evacuar e ir pra praia. De forma bem espontânea, assim, vão. Nisso, a RS 040, que atravessa a cidade de Viamão para o litoral gaúcho, ficou simplesmente intransitável. Nada passou por ali. 2 noites. Trajetos que antes demoravam 1 hora, demoravam 8 ou 10 horas. Enfim, eu falava sobre estruturas. Um país que libera 13 bilhões para emendas parlamentares e apenas 1 bilhão
para catástrofes climáticas, para prevenção de catástrofes climáticas, é um país que não tem estrutura. No atual governo federal, o Plano Safra, onde o governo custeia o agronegócio, teve investimento de 435 bilhões. É bom lembrarmos que o agronegócio em 2022 foi responsável por 75% da emissão do CO2, o gás carbônico no Brasil. A partir do arcabouço fiscal, o governo vem estrangulando o orçamento dos serviços públicos. Isso também atinge os órgãos federais que trabalham na fiscalização ambiental. Não é à toa que o IBAMA, por exemplo, está há pelo menos 4 meses em greve, porque sem orçamento suficiente para fiscalização e com poucos funcionários, o desmonte desse órgão contribui diretamente para a não fiscalização das catástrofes climáticas que ocorrem. Muitos bolsonaristas e lulistas também começaram a brigar entre eles sobre quem teria sido o primeiro que passou a boiada. Isso é, quem teria a culpa, de fato, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu não posso me contradizer, de certa forma, nesse momento e dizer, não, agora não é a hora de encontrar culpados. Eu gostaria de dar 2 nomes, que inclusive tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora. E que tem muito a ver também com o nome do Rio Grande do Sul. O primeiro deles, por exemplo, é o de Dilma Rousseff. Em 2015, ela recebeu um documento chamado Brasil 2040, que segundo o Intercept foi engavetado e simplesmente ignorado. Os documentos são bem interessantes. Eles afirmam que as chuvas atingiriam com muita força as regiões do extremo sul, do Rio Grande do Sul até a região de Buenos Aires, e foi desconsiderado por Dilma porque o interesse do governo na época em construir a polêmica usina de Belo Monte era muito maior. Outro nome também a ser citado, bastante interessante, é o do ex-governador do Rio Grande do Sul, que também era do PT, o Tarso Genro. Ele foi responsável por muitas destruições ecológicas e urbanas dentro da cidade, né, da capital, Rio Grande do Sul, entre outras cidades do interior também. E o pior de tudo é que as enchentes não foram só aqui. Como muito bem salientou o blog Comunismo Libertário, o que ocorre no Rio Grande do Sul não é um fato isolado. Ainda nem chegamos na metade do ano e as enchentes no Afeganistão já deixam mais de 300 mortos. As chuvas no Uruguai já deixam mais de 2 mil desabrigados. Na China, as inundações deixaram mais de 80 mil realocados. A pior enchente na Rússia em décadas chega na marca dos 100 mil, além dos estragos catastróficos em Dubai, as mais de 150 mortes na Tanzânia, dentre tantos outros casos de eventos climáticos extremos de chuvas torrenciais. Bom, eu falei muito das cidades da região metropolitana, como Viamão, Alvorada, Canoas, Porto Alegre. Mas é preciso que o pessoal do Brasil, do resto do Brasil e do mundo, perceba que cidades inteiras podem sumir do mapa. E que de certa forma já sumiram. Algumas delas mais para o interior, como a cidade de Mussum, como a cidade de Roca Salles. E é exemplo também da cidade de Eldorado do Sul, que ficou 95% abaixo de água. E até recentemente a cidade de Caxias do Sul, no dia 13 de maio, sofreu até mesmo um terremoto devido à compactação do solo de tanta chuva que caiu. A exemplo de filmes de ficção científica como Elysium ou Blade Runner 2049, a maioria das pessoas pobres não lucra durante suas vidas com a exploração intensiva da natureza. E são poucos os que depois das catástrofes têm possibilidade de continuar suas vidas tranquilamente. Nesse sentido, o prefeito de Porto Alegre teve a coragem de dizer, ao vivo, no Jornal Nacional, do dia 11 de maio, que as tragédias aconteciam porque, uma coisa que nos faltava era a legislação ambiental, o que é mentira, e 2, porque as pessoas moravam em locais que elas não deveriam morar. E por mais que isso até possa ter um pingo de verdade, de pronto o pessoal saiu nas redes sociais para mostrar, elencar os locais que foram inundados, que não deveriam estar ali também. Entre eles, os estádios do Grêmio e do Inter e a própria prefeitura da cidade. Mas não foi isso que o Sebastião Melo defendeu enquanto deputado estadual, em 11 de dezembro de 2019, quando votou favorável, criticamente, segundo ele, ao autolicenciamento. O que é o autolicenciamento? É tipo assim, você quer ir numa área construir uma obra que pode ter um ataque ecológico àquela região, que pode ser destrutiva aquele meio ambiente ali, quem vai fiscalizar? Ah, pode ser você mesmo. Você bota ali os seus dados, bota ali online e tal, e pronto. É um absurdo. Ou seja, é quando o próprio nome já diz. Você mesmo está fazendo o autolicenciamento da região, da obra. Nesse sentido, o Rio Grande do Sul foi retaguarda, sinônimo de atraso, porque foi um dos primeiros estados no Brasil a adotar essa prática em 2022, graças ao voto também do atual prefeito da cidade. Para dar só um exemplo, a ponte que eu falava em Nova Roma do Sul, lá no outro vídeo sobre as enchentes, sobre as inundações e as chuvas, foi erguida pela própria população e ficou intacta nessas chuvas que aconteceram agora. Os próprios trabalhadores da cidade fizeram em 138 dias o que o governo disse que faria em 15 meses, economizando ainda pelo menos 15 milhões de reais. Foi também bastante polêmico nas redes sociais uma certa xenofobia de outros estados com o Rio Grande do Sul. Ah, votaram tudo no Bolsonaro, tem mais aqui afundar mesmo e tal. Isso foi de uma extrema burrice da parte de alguns militantes, de algumas pessoas de fora
daqui do Rio Grande do Sul, de outros lugares do Brasil, porque sobretudo não entendem que esses problemas, essas catástrofes climáticas vão atingir a todos. Claro que dependendo da sua classe, você vai sair melhor dessa, mas de certa forma a gente está todo no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. E como eu já demonstrei aqui nesse vídeo, e vou continuar demonstrando nesse vídeo e em outros, a diferença entre PT, PL, Lula, Bolsonaro é muito pouca. Principalmente quando diz respeito à legislação ambiental, quando se diz respeito a se agride ou não o meio ambiente. Pode ser que um faça de forma mais descarada do que o outro, mas ambos fazem. Outro ponto importante, como destaca novamente o blog Comunismo Libertário, é da questão dos saques que aconteceram. Como tá ali, do lado de lá das barricadas transparece o pavor de perder o controle da situação e o disfarce demagógico com as camisas da Defesa Civil, que até então era sucateado pelos governos. Grupos de extrema-direita difundem ideias falsas, atrapalhando as ações de solidariedade. O semi-estado das facções segue saqueando barcos de resgate, como ocorreu em Matias Velho. Policiais atirando contra quem busca por suprimentos em mercados alagados da zona norte de Porto Alegre. Agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, que destroem deliberadamente as edificações da TOK Pecuruti, em Eldorado do Sul, sob o pretexto de ser uma área de risco, mas que está sob a ameaça de duplicação da rodovia. A especulação imobiliária fazendo fendas no solo para provocar deslizamentos de terra no morro da Chechelha, bairro Itararé, em Santa Maria. O governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, anunciando ostensividade policial de 100% junto com os oficiais da Força Nacional para impedir saques, mas todos sabemos que esse efetivo está sendo mobilizado para garantir as expoliações de territórios que vão se agravar, para viabilizar a aprovação das medidas exigidas pela burguesia, para conter a revolta proletária desejante de justiçamento. Então assim, novamente, o pessoal de outros estados me mandava mensagem para perguntar: como é que tá sendo aí? E eu respondia: olha, é que nem tá num filme de catástrofe de fim do mundo. Tem até aquele filme, o Shin Godzilla, que o prefeito de Tóquio, ele é assessorado e dizem assim pra ele: olha, bota um casaco aí laranja da Defesa Civil japonesa pra parecer que tu tá por dentro da situação. Parece o nosso governador aqui, inclusive. Então a gente se sentia a gente se sente, inclusive, num filme. É uma coisa muito bizarra. Enfim, eu queria dizer, sobretudo, que o que a gente está passando no Rio Grande do Sul é um aviso. Mas não para os governos, que jamais vão ouvir, vamos dizer assim, as vozes da natureza. Porque, como eu já expliquei aqui, eles estão atrelados ao lucro. Então, o que eu quero dizer para nós. A gente precisa lembrar que enquanto essa tragédia acontecia, a empresa, que é o Estado brasileiro, ela estava lucrando bastante. Porque as catástrofes também lucram dentro do capitalismo. Como o Gustavo Machado coloca lá no canal dele, no vídeo dele, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul no canal Orientação Marxista. Esse é o sistema irracional que nos governa. Esse é o sistema que faz com que seja até bom que algumas vezes pobres sejam tirados de suas casas e percam tudo. Porque gera engajamento do capital. Mas isso é assunto para um outro momento. Eu queria concluir aqui que enquanto a gente não tiver uma produção planificada, ou seja, socialista, que sobretudo equilibre a atividade humana com a atividade da natureza, porque de acordo com o Observatório Europeu Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, essas chuvas intensas e fora de hora vão ser cada vez mais normais. É setembro que é o mês das chuvas em Porto Alegre, não maio. E eu queria também concluir ofendendo aqueles que sempre me ofenderam em debates teóricos, dizendo: a humanidade, o ser humano é mesquinho, é egoísta por natureza. Muitas vezes baseados nas teorias de Nietzsche e outros filósofos alemães pessimistas. Esse é o problema, nunca vai dar certo, nunca vai evoluir, nunca vai ser melhor do que isso. Bom, o que a gente viu nesses últimos dias em Porto Alegre, em Canoas, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, foram as pessoas deixando tudo que tinham em casa, até mesmo aquelas que perderam, para ajudar o outro. Para pegar um jet ski, para pegar um bote, passar uma noite que não precisava, que podia estar no celular, e passar auxiliando, ajudando. A humanidade não está condenada ao fracasso. Ela tem muito a ensinar de coletividade. E tem muito a ensinar sobre solidariedade, e não sobre mesquinhez. Então eu vou deixar aqui o pix de algumas pessoas e movimentos que aí, na minha opinião, são de confiança e estão realmente ajudando. Fica o alerta do Rio Grande do Sul pro mundo.